Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashat Tzav e o tema é o mistério do Men. Vamos falar um pouquinho sobre fogo e águas. Na Parashat Tzav, lá em Levítico 6, 1 a 8, 36, nós lemos do sacrifício de Olã, que comumente é traduzido como uma oferta queimada, ou uma oferta completa, porque ele era todo colocado no altar para que o fogo pudesse devorá-lo, tá? Interessante porque Levítico vai regulamentar algo que o Eterno já tinha instituído, e ele mesmo faz um sacrifício quando Adão e Rava pecam, e ele então mata um animal, segundo a tradição rabínica foi um cordeiro, ele mata então um cordeiro para vestir Adão e Rava. E a partir de então, há uma sequência de sacrifícios sendo feitos na Bíblia pelos patriarcas, e estes patriarcas, então, vão depois transmitir isso oralmente até que chega em Moshe, e agora com Moshe, quando eles estão no deserto, caminhando para Canaã, vai fazer com que esses sacrifícios sejam regulamentados. A palavra traduzida por Olã como uma oferta queimada obscurece um pouco o significado do hebraico, que significa aquilo que acende, e está relacionado à palavra aliá, subir. Vamos entender então, essa oferta, quando ela era colocada sobre o altar, a função dela era que ela fosse completamente queimada e a fumaça subisse até a presença do Eterno, acendesse a presença do Eterno como um cheiro suave na presença dele. Você pode dizer assim, mas como carne queimada vai ter cheiro suave? Na realidade, o cheiro que o Eterno sentia não era da carne queimada, e sim do arrependimento daquela pessoa que havia levado aquele sacrifício para que os seus pecados pudessem ter sido perdoados. Então, o que nós vamos entender? Que o que vale aí é a kavaná, a intenção que a pessoa teve de levar o sacrifício para que ela pudesse ser perdoada. A palavra para pira em hebraico é mokdah e é escrita geralmente com uma pequena letra men nos manuscritos da Torá. Então o Rebbe de Kotz, Rav Menachem Morgenstern, explica o seguinte: por que a palavra mokdah é escrita na Torá com um men em miniatura? Para nos ensinar que o fogo na alma de alguém deve ser discreto, deve arder dentro, mas não mostrar nada no exterior. Interessante, irmãos, que esse mesmo livro de Levítico vai dizer, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E em nosso coração existe um altar, no qual Yeshua colocou o fogo da sua presença através do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então esse fogo, ele deve ser discreto dentro de nós, ele deve arder dentro de nós como a presença de Yeshua estando em nós, porém, não deve ser algo escandaloso, mas deve ser algo que deve manifestar a glória e a presença de Yeshua em nós, tá? O Rebbe de Kotz continua dizendo em Parashá in Depth, Tzav, citado em Chabad.org. Ironicamente, a letra Men, por si só, representa Maim, águas, sempre no plural, tá, irmãos? Então não tem água, está sempre no plural, são águas, que está oculta nas chamas. Esse Men em miniatura abre um portão para nós explorarmos isso de uma forma mais profunda e conectarmos com o Mashiach. Vamos explicar isso agora. Quando o Eterno criou os céus e a terra, a palavra céus em hebraico é Shamaim, e ela é formada de duas outras palavras, Esh, fogo, e Maim, águas. Por isso aqui, a letra Men está sendo conectada a fogo e às águas. Ok? Porque quando os céus foram criados, esses dois elementos predominaram na criação dos céus. E isso também é uma forma de nós nos conectarmos com o Mashiach. Vamos lá agora. A letra Men tem em si duas formas. O Men Ptuha, que é o Men aberto, e o Men Stumá, que é o Men fechado. E também chamado de Men Sofit, que é o Men final, que ocorre sempre no final
de cada uma das palavras em hebraico, tá? Quando ele aparece. Quando a letra é usada no princípio ou no meio da palavra, ela é escrita de forma aberta, sempre. Se ela está no fim da palavra, o men fechado é usado, que é chamado de men sofit. Ok? Então, o men aberto refere-se àquilo que está revelado e é conhecido. O men fechado refere-se ao escondido, o que é secreto, como diz o Talmud. O men aberto e o men fechado indicam que a Torá contém uma declaração aberta, entendida por todos, e uma declaração esotérica, ou seja, uma declaração fechada, que há de ser revelada e depois transmitida às pessoas. Então a gente vai perceber que a Torá, ela tem esses dois níveis através da letra men, que é o nível aberto e o nível fechado. Para se entender isso, precisa-se com certeza de estudo e de conhecimento para penetrar naquilo que está fechado e trazer de forma aberta e revelada às pessoas. Vamos mergulhar agora sobre a superfície do men para descobrir os seus segredos. Uma barriga para cima. A letra men indica as palavras Moshe, Mashiach e Malchut, que significa reino ou poder soberano. Os dois nomes da lista entre as palavras Maim, águas, Makom e Miriam. Como mencionado acima, a letra men representa as águas que desafiam a forma. Isso também é uma coisa muito interessante, porque a água, ela se amolda à forma que lhe é dada. Ou seja, se ela está no rio, ela toma aquela forma. Se ela está numa garrafa, ela se amolda à forma da garrafa. Se ela é colocada num copo, ela se amolda à forma do copo. E como de forma paradoxal, essa letra tem a gematria de 40, que é um número recorrente na Torá e nas Escrituras. Várias vezes temos o número 40. E o número que representa a matéria-prima tomando forma também está ligado à provação, como nós vimos na caminhada do povo de Israel nos 40 anos do deserto, tá? E aqui nessa matéria-prima tomando forma, está falando do processo de desenvolvimento. Tá? E eu vou explicar um pouquinho o que significa isso daqui a pouco. Vamos ver agora alguns exemplos do número 40. 40 seás, que é a quantidade haláquica da água necessária para um kosher mikvah, ou seja, um local, um tipo de piscina de águas correntes, onde nós fazemos a imersão. Nós tivemos 40 dias e noites de chuva do dilúvio de Noah, 40 dias de jejum por Moshe, Eliahu e Yeshua, 40 dias de Teshuvah, do primeiro dia de Elu ao dia 10 de Tishrei, quando nós temos Yom Kippur, os 40 anos de vagando no deserto, antes da entrada em Eretz Israel, e os 40 anos o rei Davi reinou em Israel, 40 anos antes da destruição do templo, os milagres pararam, 40 anos quando o homem atinge Biná, que é a compreensão. 40 dias de formação embrionária e 40 semanas de gestação dentro do útero. Tudo isso nos mostra a recorrência desse número 40 e as aplicações dele muito diversas, que nós precisamos estar dentro de um contexto para podermos então aplicar. Vamos ver um pouquinho mais? Há um texto artístico atribuído ao sábio do primeiro século, Nehunia ben Hakaná, que narra o Bahir, no qual explica que o men é um útero. O que é o men fechado? Se parece com uma barriga de cima. O que é o men? Não leia men, mas maim, águas. Assim como o macho sozinho não pode fazer nascer, então o men fechado não pode fazer nascer. E assim como a fêmea tem uma abertura por onde ocorre o nascimento, então o men aberto faz o nascimento ocorrer. Portanto, o men é aberto e fechado. Aqui, irmãos, nesse texto, ele tem um segredo muito interessante, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, mas eu quero mostrar para você que tem o segredo da virgindade depois do rompimento e do nascimento. Isso é muito interessante, porque ele fala das águas, tá?
O men, ele aqui alude às águas. E uma criança, quando ela está no útero, ela está sendo protegida pelas águas. Muito interessante essa questão das 40 semanas, para que ocorra o nascimento desde a fecundação. Então isso é muito, muito, muito interessante a gente parar para pensar no mistério que essa letra carrega juntamente com as águas. A palavra para útero em hebraico é rechem. Como mencionado acima, a palavra para águas é maim, e ela é soletrada men, yud, men. E ela parece refletir uma estrutura atômica da água, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, H2O, 2 men e 1 yud. O Rabino Aryeh Kaplan ele faz um comentário muito interessante sobre isso. O valor numérico de men é 40, aludindo aos 40 dias em que o embrião é formado no útero. Água representa o conceito de mudança, e este é também o primeiro conceito de nascimento. O ensinamento que inclui o completo mistério da mikve, a piscina ritual usada para purificação. O mikve contém 40 CA de água, cerca de 150 galões, sendo o 40 o valor numérico do men. O mikve representa o útero e quando ele emerge é como um novo nascimento. Se você entendeu isso aqui, se você assistiu a um vídeo anterior que eu fiz sobre a imersão, você vai ver coisa interessante. Quando a criança nasce, é uma nova vida vindo ao mundo. Quando uma pessoa passa pela imersão, ela mergulha na água e depois emerge, aquilo é conhecido por nós como o novo nascimento. Isso também é algo muito, muito aplicado e reconhecido pelos nossos sábios, que falam sobre a imersão, como esse novo nascimento, essa mudança estrutural de vida que acontece após a imersão. As palavras do Rabino Kaplan ecoam as palavras de Yeshua para Nicodemos nas Boas Novas de João. Yeshua respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Elohim. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve seu suído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Yeshua respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Amados, tem uma coisa muito interessante aqui. Porque quando Nicodemos se encontra com Yeshua, eu acredito que ele foi impactado de uma tal forma pela presença da pessoa de Yeshua, aquele homem perfeito, maravilhoso diante dele, que ele deve ter perdido toda a sua, aquela coisa assim, sabe quando você se desconcentra num lugar que você está, por um momento importante que você está vivendo? Eu acredito que o que aconteceu com ele foi isso. E quando Yeshua disse a ele que era necessário que ele nascesse de novo, é que ele passasse pela imersão, mas para que ele pudesse então confessar Yeshua através dessa imersão. E essa é uma coisa muito interessante, irmãos, porque o que Yeshua disse para Nicodemos é o que nós fazemos hoje, de uma forma regular. A pessoa recebeu Yeshua como seu Senhor e seu Salvador, uma das primeiras coisas que ela faz é a imersão, que o pessoal conhece como batismo. Só que essa palavra baptismos em grego, o significado dela é imersão. Então, nós não usamos batismo, porque o significado dela é imersão, então nós vamos para o significado original, ok? Baseado nas palavras de Yeshua, nós devemos entender que este era um ensinamento muito conhecido no judaísmo. De fato, o Talmud diz o seguinte: aquele que se tornou um prosélito é como se fosse uma criança recém-nascida. Quem que é o prosélito? É aquele que se converte ao judaísmo. Então, nós hoje precisamos nos converter ao judaísmo? Lógico que não. Nós precisamos receber Yeshua. Já somos judeus de sangue. O que precisamos é receber Yeshua como o Salvador, o Senhor e, consequentemente, como Mashiach. Voltando para a água, a palavra maim, águas, começa e termina com men, um aberto e um fechado.
retrata o acessível e o inacessível, uma alusão às águas da criação. Então, nas águas da criação havia um segredo que estava sendo mostrado imediatamente, um segredo que haveria de ser revelado. Então, lá na criação, Hashem dividiu as águas, colocando algumas acima do firmamento e outras abaixo do firmamento. A natureza dessas águas superiores está além da nossa compreensão. Ela está fechada, relacionada àquele men final, o men fechado. As águas inferiores na terra, os oceanos, lagos e rios, são reveladas a nós como o men aberto. Então isso é muito interessante também, porque a gente vai ver mais uma vez o seguinte, que na criação existem segredos que ainda estão guardados de forma inacessível à humanidade, e que esperamos nós logo possamos descobri-los e trazer isso para os irmãos em nome de Yeshua. Considere esse assombroso fato. De acordo com o Serviço Nacional de Oceanos dos Estados Unidos, nós exploramos menos do que 5% dos oceanos, ou seja, tem muita coisa para ver ainda, né? Se a respeito disso foi revelado, quanto mais disso será deixado oculto, ou seja, quanto mais eu conheço os oceanos, menos oculto ele fica aos nossos olhos. Isso deve ser conectado também com as Escrituras. Quanto mais eu conheço as Escrituras, a tradição judaica, as ferramentas que o Eterno nos deixou, mais eu tenho acesso ao Eterno, à sua personalidade, ao seu caráter e àquilo que ele faz, através da sua presença, né? Na nossa vida aqui hoje, quem está fazendo isso no mundo é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, tá? Então, como descrito acima, esse men aberto descreve o aspecto aberto da Torá e o men fechado denota o oculto, tá? E agora, de acordo com o Zohar, por exemplo, o men aberto aponta tanto para Moshe quanto para o Mashiach, que representam os dois aspectos da Torá. Então, o men que está aberto aponta para Moshe porque ele iniciou essa revelação infinita da Torá num nível que o homem poderia perceber. Nem todas as coisas foram transmitidas por Moshe, no entanto. O oculto será revelado pelo Messias, e ele já começou essa revelação quando ele esteve entre nós. Aleluia! Então essa revelação, essa alusão ao men, que está aberta para Moshe e oculta para o Mashiach, mostra para a gente o seguinte, que existem ainda muitos segredos que Mashiach vai revelar a nós. Eu espero, novamente, repetindo, que isso seja revelado antes da vinda dele, para que nós possamos desfrutar isso e transmitir isso às pessoas. Mas o Mashiach é que revela os tesouros escondidos, como Shaul disse, né, que ele estava fazendo, trazendo à existência os tesouros que estão ocultos desde a eternidade. Vamos falar agora sobre o príncipe da paz. Como na nossa paraxá existem outros lugares que aparecem as formas estranhas do men. Um lugar importante na profecia messiânica de Isaías, tá? Porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam o sangue serão queimados, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos fará isso. Vamos entender a palavra profética agora, tá? As palavras do incremento, traduzidas da palavra lemarbé, tá? Violando então a prática normal, ela contém um men fechado dentro do meio da palavra. Você pode ver aí a segunda letra da direita para a esquerda, em hebraico. Então, por que esse men está escrito dessa forma? Pelo incremento do reino e paz sem fim. Os nossos sábios têm ensinado que essa letra fechada, que normalmente aparece somente no fim da palavra, aqui estava aparecendo no meio da palavra lemarbé. É uma alusão ao Mashiach. Então você percebe o seguinte, aqueles que dizem que essa profecia de Isaías não é messiânica, agora vão ter que engolir que os nossos sábios
já decretaram que isso está dentro de uma profecia messiânica. E é interessante, irmãos, porque o texto de Isaías diz que o Eterno nos daria um sinal, que a virgem conceberia. E aqui tem uma outra coisa muito interessante. Por quê? Porque a virgem, ela é uma moça que ainda não foi tocada. Mas qual é o mistério de uma virgem conceber? Toda mulher que é virgem manter uma relação sexual com o homem, depois ela acaba tendo filho. Só que o texto diz que o Eterno daria um sinal. A palavra sinal aí é ot, e ela além de sinal significa milagre. Ou seja, lendo então isso de uma outra forma, nós poderíamos compreender assim: o Eterno nos dará um milagre, a virgem conceberá. Uau! Então esse texto fica muito mais claro, mostrando para a gente que o que aconteceu é que o milagre do Eterno ia acontecer sobre uma moça virgem, e ela conceberia e traria à luz quem? O Messias, porque é isso que está relacionado com o texto. Vamos adiante. A passagem descrevendo o nascimento de uma criança prometida está conectada ao men fechado, um útero fechado. Opa! Então, isso está em linha com aquilo que eu acabei de dizer. Um útero fechado é uma mulher virgem. Em torno desta profecia estão centenas de anos de debates entre cristãos e judeus, céticos e estudiosos. Por que há esse debate? Porque até hoje, no judaísmo, não se quer admitir esse tipo de coisa. E sabe por quê, irmãos? Porque se o judeu admitir que Miriam recebeu esse milagre e dela nasceu Yeshua, eles vão ser obrigados a admitir que Yeshua é o Messias. E eles vão tentar negar isso de todas as formas. Mas o mais interessante aqui é que, conforme está escrito aqui no texto, tá? Eles tentam atribuir isso ao rei Ezequias. E eles reivindicam isso desarmando todas as implicações messiânicas. Mas vamos ver o texto direitinho para a gente entender? Isaías não poderia estar se referindo a uma criança, a um filho que nasceria num tempo muito distante, porque ele claramente declara, nasceu e tem sido dado. Então, essas palavras elas estão em hebraico no passado tenso, indicando o tempo que o profeta estava se referindo, já havia nascido. O problema disso é que Ezequias não nasceu de um milagre. O problema disso é que ele não recebeu todos aqueles títulos os quais Isaías retrata. Então, aí nós já vamos ter algumas dificuldades. Mas deixa eu explicar isso de uma forma mais detalhada para você entender, tá? É importante notar que o comentário ArtScroll aqui está se referindo ao sentido claro do texto. Essa profecia é mais profunda do que o Pshat, que é o sentido literal, tá? O argumento passado tenso é facilmente descartado porque o idioma hebraico é composto do perfeito e do imperfeito, tensos. Então, os profetas falaram no que algumas vezes é chamado de perfeito tenso profético, quando ele vê eventos que ainda não aconteceram como se já tivessem acontecido, tá? Então, olha só que interessante. Quem é profeta, quem tem o dom profético ou o ministério profético, entende isso, porque quando o Eterno nos fala uma coisa e nos mostra, para nós aquilo é como se fosse naquele exato momento. Só que nem tudo acontece instantaneamente, algumas coisas demoram dias, meses e até anos para acontecer. Ou seja, para nós a impressão que nós temos é que aquilo é o presente, mas aquela profecia está se referindo ao futuro. Vamos ver o Salmo 3,5 explicado? E ele me respondeu, um passado tenso, num lugar do futuro, equivalente a ele me responderá. E há muitos casos similares a esses. Então, uma grande parte da profecia, ela é encontrada, que é aquele que fala o passado tenso no lugar do futuro. Isso é, como um pensamento de que a coisa já aconteceu quando ela foi dita pelo Espírito Santo. Eu queria que você pudesse se lembrar de uma coisa. Para o Eterno não existe futuro.
é sempre presente. Só para nós é que existe futuro. Então, quando aquela palavra é dita, ela é declarada como se já tivesse acontecido. Entendeu? Por isso é que nós temos que entender a forma de pensamento do judaísmo, a forma como os sábios entenderam essas questões, para que nós não vamos incorrer em erro e bloquear uma passagem, bloquear algo que foi dito, porque nós achamos que aquilo devia ser cumprido em Ezequias, falando sobre Mashiach. Mas vamos lá. Além disso, é sabido que Ezequias é somente um protótipo do Mashiach, ou seja, ele aponta para o Mashiach. Ele podia ser o Tzadik Hador, o justo daquela geração, ele podia ser o Mashiach daquela geração. Então o Talmud relata o seguinte, o Rabino Hillel diz, não há Messias vindo para o povo judeu, como eles já diziam dele, pois todas as profecias relacionadas ao Messias já foram cumpridas durante os dias de Ezequias. Aí, Rav Yosef diz que o mestre perdoe o Rabino Hillel por declarar assuntos sem fundamento em relação a Ezequias. Quando foi seu reinado? Foi durante o período do primeiro templo, considerando que Zacarias ben Berequias, o profeta, profetizou durante o período do segundo templo e disse, alegrai-vos grandemente, filha de Sião, grita, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e vitorioso, humilde e cavalgando sobre um jumento e sobre um potro, o potro de um jumento. Então, esse texto aqui, do Talmud, ele dá uma clareza para a gente muito grande, porque Hillel fala de Ezequias, mas Rav Yosef rebate aquilo que Hillel disse e aponta para o cumprimento da profecia que seria futura. Por quê? Porque ele mostra que o Mashiach viria numa outra condição. Ele seria humilde cavalgando num burrico, um jumento. Então olha só que interessante isso aqui, porque isso mostra para a gente que nem tudo que os grandes sábios disseram, eles acertaram. Nós podemos ficar com 99,9%, mas esse 0,1 é descartável. E essa palavra de Hillel está entre esse 0,1. Uma sessão anterior do Talmud também explica, tá? Isso ocorre porque o santo, bendito seja ele, procurou designar o rei Ezequias como o Messias e designar Senaqueribe e a Síria, respectivamente, como Gog e Magog. Então, o atributo da justiça dito perante o santo, bendito seja ele, mestre do universo, e se em relação a Davi, rei de Israel, que recitou vários cânticos de louvores diante de você, se não o designou como Messias, então em relação a Ezequias, por quem realizou todos esses milagres, libertando-o de Senaqueribe, curando a sua doença, e ele não recitou elogios diante de você, você o designará como Messias? Essa é uma pergunta que o Talmud faz. Se Davi, que foi muito maior que Ezequias, não foi designado como Messias, por que Ezequias seria? Será que ele tinha algum mérito para isso? Será que ele tinha alguma condição para isso? Claramente a gente vê pela Escritura que não, tá? É por esse motivo que o Meno foi fechado, porque houve uma oportunidade de redenção que foi frustrada, ou seja, a vez de Ezequias passou e foi colocada adiante. O potencial de Ezequias de tornar-se o Messias foi fechado, como indicado pelo Meno Sofite. Então o Ramban, Rav Moshe ben Nachman, comenta dessa passagem assim no Talmud. Este é um texto estranho. No entanto, como eu examinei, vi que isso confirma muitas coisas. Assim, você descobrirá que os sábios de memória abençoada sempre explicam que os textos das Escrituras que são ditos com referência a Hizquia, que é Ezequias, se aplicam a futuro, ou seja, não dizem respeito ao próprio Ezequias. No que diz respeito a isso, sempre empregam a expressão, o santo bendito seja ele no futuro, e etc. Eles também dizem, Rabi Yossi Hagalili disse que o nome do Messias também será paz, pois está dito, Avi Ad Sar Shalom, Pai eterno, governante de paz. A condição requerida para alcançar a redenção nos dias de Ezequias foi anulada, e todas as recompensas e consolações permaneceram no rei Messias que virá dos descendentes de Ezequias. Ora, amados,
Se o Rambam disse isso, que ele é um dos maiores sábios do judaísmo, eu tenho que pegar e parar para entender esse negócio. Mostrando o seguinte, Ezequias, ele teve potencial para ser, teve, mas ele não foi o Messias. Então, o Messias seria o descendente do rei Ezequias. Para que isso fique bem claro, amados, Ezequias está na genealogia de Yeshua. Então não tem para onde fugir. Não dá para a gente pegar e simplesmente ignorar todas essas palavras dos sábios, jogar tudo isso fora e crer que Ezequias é que foi o Messias e que Yeshua não é nada. Por favor, vamos parar para considerar essa avalanche de palavras dos sábios que apontam para Yeshua. Isso deve remover toda a dúvida se essa profecia não deve se referir ao Messias. Ele citou o Tana de terceira geração, Rav Yossi o Galileu, e disse, o nome do Messias é Paz, como está dito, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Rav Yossi o Galileu disse, grande é a paz, pois naquela hora em que o rei Messias é revelado a Israel, ele começa com paz, como está dito, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz. Amados, pensar em alguém que trouxe mais shalom para o mundo do que Yeshua é impossível. E o que Yeshua fez, na grande maioria do seu ministério, foi trazer paz. Em um momento, Yeshua ficou revoltado com o que estavam fazendo com o Beit HaMikdash, pegou um azorrague e acabou com aquela festa do pessoal, aqueles vendedores que estavam num local inapropriado, onde ali deveria estar aberto para que os gentios pudessem buscar a face do Eterno. Então, nós precisamos entender isso, tá? E a história vai sempre se repetir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Entretanto, o que se aplica a Ezequias também se aplica ao Messias. Isso também se aplica ao rei Davi, ao rei Salomão e também a outras figuras chamadas de messiânicas. Então, o Midrash da Pesikta Rabati diz o seguinte, está também escrito sobre o descendente de Judá, Ezequias, que era da tribo de Judá, e o Messias, que nascerá da mesma tribo. Veja bem, e o seu nome é chamado Maravilhoso em Conselho e o Deus Todo-Poderoso. Então, a Pesikta Rabati, ela somente ecoa as palavras de Isaías, novamente atribuindo isso não a Ezequias, mas ao descendente de Ezequias, que seria da tribo de Judá. Rav William G. Braud, em sua nota da tradução, ressalta a conexão entre Ezequias e o Messias. O Midrash Rabbah explicitamente identifica Isaías 9 como falando do Mashiach. Ainda tenho que levantar o Messias, de quem está escrito, porque um menino nos nasceu. Então isso aqui está apontando para o futuro. Está dizendo que num tempo futuro o menino nascerá, mas ele já foi dado a Israel. De forma profética, ele já foi entregue a Israel como o Redentor. Então, amados, não há o que duvidar acerca daquilo que Yeshua disse. E de quem é Yeshua, tá? Nesse ponto, não há dúvida nenhuma de que Isaías 9 se refere ao Messias. O Targum de Isaías 9 diz o seguinte, o profeta disse à casa de Davi, porque um filho para nós é nascido, um filho para nós é dado, e ele mesmo tomou a lei para guardá-la. Seu nome é chamado desde a eternidade, maravilhoso, o poderoso Deus que vive na eternidade, o Messias cuja paz será grande sobre nós em seus dias. Então, mais uma vez, o Targum de Yonatan confirma as palavras do profeta Isaías e confirma aquilo que Yeshua fez em todo o seu ministério. Então, não há o que duvidar destas palavras, porque, mais uma vez, os sábios estão falando e apontando para uma pessoa. Quem na história se encaixou nisso? Se tem outro além de Yeshua, por favor, me apresente. Embora identifique explicitamente o assunto dessa passagem com o Messias, isso gera uma outra controvérsia. A quem pertencem os nomes Pele e Yotetz, El Gibor, Aviad e Sar Shalom?
Então, Rashi e Rabino Shlomo Itzhak segue o ângulo do Targum de projetar os nomes em Hashem e não na criança recém-nascida. Agora, como nos outros debates também é desnecessário, pois eles pertencem a Hashem e ao Messias, pois o Messias é o Shaliach, o enviado de Hashem, tá? No caso de alguém que deseja discutir uma questão, o Talmud retrata os nomes como pertencentes à criança, ou seja, a criança que nasceria receberia tais títulos. E essa criança depois vai se tornar um homem que foi conhecido em toda a nação de Israel como Yeshua ben David, Yeshua filho de Davi. O Rashbam, Rabi Moshe ben Maimon, segue o Talmud como ele escreveu em sua Igeret Teiman. 6 títulos foram divinamente conferidos a ele, como a seguinte passagem indica: pois uma criança nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele se chama Pele, maravilhoso, Yoetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom. Mais uma vez, mais um sábio confirmando tudo isso, tá? Com base nesses comentários dos grandes rabinos, não há dúvida de que Isaías 9 se referiu ao Messias. Portanto, a alegação de que essa é uma profecia messiânica é desconcertante para alguns, considerando que está bem estabelecida dentro da tradição judaica. Ou seja, tem gente que vai questionar, tem gente que vai dizer que é mentira, mas a base, o fundamento rabínico disso é tão forte que só uma pessoa que não conhece pode negar. Mas quem conhece um pouco da tradição judaica não tem nem como negar tudo escrito, tá? Então isso tudo aqui, terminar essa questão do meio fechado, está além do escopo desse vídeo, e não dá para a gente explorar ainda mais as profundezas dessa passagem. Espero que nós tenhamos oportunidade de falar sobre esse meio fechado, falar sobre quando ele se abriu, que foi na época do nascimento de Yeshua, porque ele nasce de uma virgem para poder cumprir esse mistério do meio fechado. Então, eu espero que você já tenha entendido que o mistério do meio fechado já foi resolvido. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, favorite aí, dê um like, clica no sininho para você receber as nossas notificações e fala para todo mundo do trabalho que nós fazemos. Logo, logo estaremos de volta. Que Hashem vos